Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Oi, aqui é Renata. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 2 do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 2. Aniceto. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu do olhar. Fique tranquilo, disse bondoso. Você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas da comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço, continuou informando o amável, e esteve conosco na regeneração há algum tempo. Em seguida, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, onde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas, seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narciso e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Novo setor de luta desdobrar-se-ia a minha alma. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante, a providência constituiria a realização de profundo interesse a meu aproveitamento geral. Misteriosa alegria dominava-me todo, sublimada esperança iluminava-me os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Trabalharia sim, começaria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. À noite, fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora quiescência do ministro Genésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo, conduzir-me-ia à presença de Aniceto para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideais sacrossantos. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor
dirigindo-me de quando em vez olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu: não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente. Aniceto fixou em mim um olhar penetrante e advertiu: nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Identificando minha surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou: nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. No entanto, disponho de 3 vagas. A intensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes. Na terra, orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta, por todo o pessoal em aprendizado. Mas eu adoto processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas nos dias de aplicação na crosta terrestre não me faço seguido de todos. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem, mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual aufere para descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso curso fraternal, como também a favor de nós mesmos no que toca à eficiência. Ponderei, admirado, o curioso processo, enquanto o orientador fazia longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou: este método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente discípulo, e sim um instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro Esperidião me chamou a exercer o cargo,
Aceitei-o com a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Compreendo seus nobres programas, respondi comovido. Será uma honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu: pois bem, poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias acrescentou: encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida Tobias despedi-me, alimentando novas esperanças. Assim, encerro a leitura deste capítulo. Até o próximo programa. Obrigada. Olá, amigos, aqui é Licurgo. Nós acabamos de ouvir a leitura da Renata e agora vamos iniciar os comentários desse capítulo 2 de O Livro Os Mensageiros. Como nós lembramos, no encontro anterior, comentamos as impressões iniciais de André Luiz depois de concluído o livro Nosso Lar. E vamos encontrar naquele capítulo Narcisa sugerindo a André Luiz que procurasse outra atividade que pudesse preencher seu tempo na colônia Nosso Lar, principalmente para que ele não acabasse sendo alcançado pelo tédio em virtude da repetição constante de suas atividades, mesmo porque ele já deixara de lado alguns dos sentimentos humanos que até então o conduziam, como por exemplo os ciúmes que sentia de sua esposa. Agora nós vamos encontrá-lo, depois da sugestão de Narcisa, procurando Tobias, que tem sido até então o seu superior mais imediato, e procurando com ele sugestões a respeito da ideia que lhe deu Narcisa. E logo, no momento inicial, o Tobias sugere que ele procure o Aniceto, que está ligado no Ministério das Comunicações. Lembramos que, até então, André Luiz tem trabalhado na regeneração, no Ministério da Regeneração, mais especificamente nas câmaras de retificação. E agora, depois da sugestão de Narcisa, prontamente aceita pelo Tobias, sugere-se que ele procure o Ministério da Comunicação. Muito bem. E o André Luiz então fica todo ansioso por conhecer o Aniceto e as possibilidades de trabalho e de aprendizado que certamente virão decorrentes daquela nova experiência. Na noite daquele dia, o Tobias procura o André Luiz, informando-lhe que ele estava sim autorizado a ser treinado no Ministério das Comunicações. Então eles vão procurar o Aniceto. Lá chegando, o André Luiz faz uma observação bastante interessante, que ele encontra o Aniceto diferentemente do Tobias, porque o Tobias, como lembramos, tinha uma esposa em Nosso Lar, além do que morava com uma que havia sido sua esposa na terra, quer dizer, eles moravam os três juntos e haviam encontrado um entendimento, um equilíbrio suficiente para que vivessem ele e sua esposa e mais aquela que havia sido sua segunda esposa na existência na terra. Não havia ciúmes e nem posse entre eles. Pois bem, isso não acontecia com Aniceto. Aniceto, segundo André Luiz, residia em Nosso Lar na companhia de 5 discípulos, ou melhor, de 5 espíritos que haviam sido
discípulos aqui na Terra. Quando nós entendemos a ideia discípulos, obviamente que a gente entende como sendo seguidores, e muito particularmente no campo religioso. Normalmente assim a gente fala: fulano é discípulo de ciclano, porque seguiu as ideias religiosas propaladas, defendidas por ciclano. Isso pode acontecer também na ciência e na filosofia, mas é muito mais comum na religião. André então é apresentado por Tobias a Aniceto, formando o Aniceto a respeito da pretensão de André Luiz de ser inserido nos estudos que Aniceto conduz. E logo se iniciam as observações de Aniceto a respeito do que é feito, de qual a espécie de treinamento que ele conduz ali em nosso lar. E vocês vão notar, e devem ter notado, na medida em que acompanharam a leitura de Renata desse capítulo 2, a questão das posições claras de Aniceto e das questões relativas à demonstração de que se segue uma rotina muito voltada para a disciplina. Aniceto já começa dizendo que eles trabalham na instituição do homem novo. Observa-se então que trabalha-se na mudança do homem, que esse homem que nós comumente chamamos de homem velho, que somos todos nós, sejamos homens ou mulheres. Essa questão fica fundamentada. Aniceto trabalha na busca da transformação do homem em um homem novo, ou seja, em um homem espiritualizado. E ele já logo apresenta para André Luiz a ideia de que todos ali que ali adentram e que ali trabalham comprometeram-se a calar-se a respeito de qualquer reclamação. E mais ainda, assumem o compromisso de não reclamar para si qualquer obra que tenham feito. Ou seja, não se identificam como autores deste ou daquele trabalho. Não há personalismos. Imaginemos uma situação como essa para a maior parte, a grande expressão da humanidade. A maior parte da humanidade gosta de ser reconhecida como autor deste ou daquele trabalho, desta ou daquela obra. E o grupo, então, que se reúne em torno de Aniceto, não aceita isso, admitindo apenas que o trabalho é coletivo. Ele continua dizendo que o trabalho deles é da extinção das velhas vaidades que trouxeram do mundo carnal. É fundamental entender que essa é a escola do Aniceto, uma escola de disciplina onde o eu não interessa. Como disse o próprio Aniceto, encerrando, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que todas as possibilidades construtivas vêm de nosso Pai e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Acreditamos que André Luiz está espantado com essa apresentação, porque até então ele vira um outro tipo de procedimento. Não que os outros grupos, os outros trabalhos enaltecessem a ideia do individualismo. Não, não é o caso. Mas os outros grupos, os outros trabalhos não apresentavam essa condição como primordial para adentrar-se nos estudos conduzidos pelo Aniceto. E isso ele faz. O Aniceto demonstra com muita clareza. E algumas particularidades. Comparando o Aniceto, o seu grupo, aos outros grupos de aprendizado que existem em nosso lar, e admitimos que devem ser diversos, grupos de aprendizado voltados para áreas específicas, e aquele no Ministério da Comunicação que Aniceto conduzia, ele deixou claro que quando ele vinha à Terra para a experiência diante do aprendizado, ou seja, depois de entendido
o propósito do aprendizado quando vinham para a experiência aqui na Terra, Aniceto vinha acompanhado a sua classe em grupos especializados. Ele não descia com toda a classe para a Terra, mas quando vinha à Terra, trazia indivíduos que trabalhassem ou que estivessem na mesma área de conhecimento que interessava naquele momento específico do estudo. Ou seja, quando vinha à Terra para explorar um estudo específico na área da medicina, ele vinha acompanhado por médicos. Note-se então que Aniceto acredita na especialização do espírito em determinada área. É uma coisa muito clara. Porque se quando vinha à Terra ele vinha acompanhado por médicos na medida em que viesse explorar questões voltadas à medicina, é porque ele está convicto de que os indivíduos, quando na Terra, quando encarnados, seguem aquela mesma atividade, aquela mesma área de conhecimento. E ele até compara com outros grupos, como já dissemos, que às vezes vêm à Terra com os seus instrutores, com toda a classe reunida. Parece-me que Aniceto trabalha muito a questão da especialização do indivíduo. Ele até ressalta que aquele outro indivíduo de outra área que queira aprender com um aprendizado específico de uma área que não é a sua, e ele diz aqui, um engenheiro que quer vir à Terra para aprender com conhecimentos diferentes daqueles que ele habitualmente exerce, é possível. Ele pode fazer isso, mas deverá fazer isso em seu horário de descanso. É aí que eu ressalto a questão da disciplina. O Aniceto trabalha com muito especificamente na questão da disciplina. O engenheiro que quer aprender conhecimentos de outras áreas, quando vem aqui na Terra, porque lembramos, quando ele está no mundo espiritual, tudo indica pela fala dele, que quando ele está em nosso lar, o grupo reúne-se de forma integral. Os aprendizes reúnem-se coletivamente. Mas quando vem à Terra, ele vai então trabalhar a área específica de conhecimento do indivíduo. E aí ele traz 1 ou 2 elementos, ou 3, voltados para aquela que estão treinados naquela área específica. Agora, se o indivíduo quer aprender outra área de conhecimento, ele o fará no momento de seu descanso. E depois ele ressalta uma questão muito interessante, que isso não propicia apenas o aprendizado do aprendiz, mas sim do instrutor, que ao ver o indivíduo da específica área de conhecimento aprofundando o seu aprendizado e, obviamente, perguntando sobre essa ou aquela questão, quem aprende é o instrutor. É claro que o aprendiz também aprende naquele momento, mas o instrutor enriquece o seu conhecimento através da experiência do aprendiz. Depois o André Luiz, então, no final desse encontro, demonstrando-se surpreso com as colocações de Aniceto, aceita trabalhar naquela área de conhecimento, e o Aniceto então convida-o para no dia seguinte ele voltar e começar o seu trabalho. Pois bem, amigos e amigas, concluímos aqui mais o estudo desse capítulo e convidamos vocês a continuarem conosco no próximo estudo. Até lá! Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.